Boa tarde, Zilma. Obrigado pela presença de todos. Como a Zilma falou, a alterações do sangue e exames laboratoriais foi um dos assuntos que vocês sugeriram, que gostariam de ouvir, né, nessas web palestras. E nós vamos falar um pouquinho desse componente tão importante do pré-operatório dos pacientes dentro da cirurgia bucal. Inicialmente, essa web palestra vai falar um pouquinho sobre as células sanguíneas, ou seja, cada tipo de célula, e depois os exames laboratoriais, onde essas células são avaliadas e qual a importância dela e quais as doenças relacionadas que são importantes para a gente estabelecer antes de um pré-operatório, por exemplo, ou de avaliação sistêmica de um paciente. Então, começando, quais são os componentes do sangue? Então, o sangue é composto de plasma e de células suspensas nesse plasma. O plasma, ele é predominantemente constituído de água, proteínas, como os fatores de coagulação, e hormônios, anticorpos e vitaminas e minerais. As células do sangue, elas são basicamente os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, ou hemácias, e os glóbulos brancos, os leucócitos. Além disso, a gente tem as plaquetas. As hemácias, elas vão ser células anucleadas que contêm grande quantidade de hemoglobina. Proteína essa que é responsável pelo transporte do oxigênio, que é tão importante para o nosso organismo. Ela tem uma forma bicôncava, o que proporciona grande superfície, facilitando assim a troca de gases. Essa produção das hemácias ocorre na medula óssea, né, e através, né, da formação de hemocitoblastos em todos os ossos membranosos, ou seja, que possuem essa medula óssea, externos, costela e ilíaco. O controle da produção das hemácias, ela vai assegurar a oxigenação suficiente do corpo, evitando, então, impedimento do fluxo sanguíneo. Tá? Esse aumento de produção dessas hemácias, ela ocorre sempre que há uma baixa de oxigênio. Então, por exemplo, numa hemorragia, uma pessoa começa a produzir mais hemácias. Em grandes altitudes, como ocorre, por exemplo, se nós viajarmos aqui do estado do Espírito Santo para o Chile, né? Você vai ter inicialmente uma produção maior de hemácias por conta da baixa do oxigênio que ocorre com o aumento da altitude. Já os leucócitos, então a gente falou das hemácias, que são as células vermelhas, né? Eu tenho também, então, as células brancas, que são os leucócitos. Esses são responsáveis pela defesa do nosso organismo contra agentes infecciosos, como vírus, bactérias e corpos estranhos. Num exame laboratorial, a variação normal de leucócitos varia entre 4,6 a 9,5 mil por milímetros cúbicos. E eles podem ser classificados, esses leucócitos, em dois tipos de células, os granulócitos e os agranulócitos. A produção destes também ocorre na medula óssea, como as hemácias, tá? E lá eu vou ter a formação dos mieloblastos, que são neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos. Eu tenho também a produção de linfócitos, mas essa não vai ocorrer primordialmente na medula óssea, mas sim nos tecidos linfáticos. E tem essa diferença de local de produção. Então, como a gente tinha comentado, os leucócitos, eles vão variar, então, entre granulócitos e agranulócitos. Como o nome diz, granulócitos, eles possuem grânulos no seu citoplasma. Exemplo de células brancas que são granulócitos são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Tá? Todos eles são polimorfos nucleares. O que significa isso? Que eles têm mais de um núcleo. Os granulócitos, eles têm ausência de grânulos no citoplasma. Exemplos deles, os linfócitos e os monócitos. Então, são leucócitos mononucleares, com apenas um núcleo. Tá? Então, quando a gente olha as células brancas do sangue, ou seja, os leucócitos, eu vou ter neutrófilos,
eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos. Sempre que eu peço um exame laboratorial, eu vou ter a contagem total de leucócitos aparecendo e depois eles vão estar especificados individualmente. E nós sabemos que cada tipo de leucócito, ele vai estar relacionado a algum tipo de alteração sistêmica. Então, os neutrófilos, por exemplo, estão sempre presentes em número aumentado nas infecções bacterianas. Os eosinófilos, nas infecções parasitárias. Os basófilos, em reações de hipersensibilidade, como as alérgicas. Os monócitos aparecem em infecções graves. A gente vai ver que sempre células mais jovens, como ocorrem com os monócitos, estão presentes em infecções de maior gravidade. E os linfócitos, principalmente nas infecções virais. As plaquetas, elas já são corpúsculos anucleados derivados de células gigantes da medula óssea. Então, nós estamos vendo todas as células do sangue, né? Então, vimos um pouquinho das hemácias, dos leucócitos e agora das plaquetas. Elas são inicialmente trombócitos, elas são responsáveis pela formação de trombos, pela coagulação do sangue e reparo das paredes dos vasos sanguíneos. Com essas 3 funções que ela possui, ela vai gerar a hemostasia, ou seja, a diminuição do sangramento nos casos de hemorragia. Então, sempre que eu tenho um músculo liso, lesado, eu vou ter inicialmente uma agregação plaquetária, formando plaquetas, e depois a chegada dos fatores de coagulação. E isso vai gerar o impedimento de uma hemorragia. Então, tendo essas células e sabendo a função de cada uma delas, como eu vou avaliar as alterações dos componentes do sangue? Né? Então, quando eu peço meu exame laboratorial, posso pedir um hemograma, né? Num pré-operatório para cirurgia odontológica, normalmente nós associamos a esse hemograma o pedido de um coagulograma. Né? Além desses 2 exames, um terceiro exame e um quarto que a gente pode pedir é a glicose, para avaliar se essa pessoa tem ou não uma situação de diabetes, e também a creatinina, onde eu avalio a função renal desse paciente. Em alguns casos, a gente pode também pedir a avaliação da função hepática. A função renal e a função hepática, elas são importantes para nós, para que nós possamos controlar os tipos de medicamentos que nós vamos estar prescrevendo para esse paciente. Já que inclusive o anestésico, já que a maioria dos nossos medicamentos que nós usamos dentro da área odontológica, eles são metabolizados no fígado e excretados pelo rim. Ou seja, se a pessoa tem algum problema hepático ou algum problema renal, essas depurações, tanto de metabolização como de excreção, vão ser alteradas e, consequentemente, a concentração dessa medicação no sistema do paciente também vai estar alterada. Então, o hemograma, que é o primeiro dos exames que a gente vai solicitar, ele vai vir com a contagem de glóbulos vermelhos, com a contagem de glóbulos brancos e a contagem de plaquetas. Ou seja, ele vai avaliar todas aquelas células do sangue e a proporção delas em relação ao plasma. Já o coagulograma, ele é pedido separadamente, ou seja, eu não peço coagulograma, porque isso são muitos exames. Eu peço especificamente quais exames do coagulograma eu quero. E no caso nosso, para uma cirurgia padrão, nós teríamos o tempo de sangramento, o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativado, que são os 3 exames iniciais que a gente solicitaria para um paciente num pré-operatório. Vamos falar um pouquinho então do hemograma. O hemograma, o primeiro dado que vem nele é o eritograma, ou seja, é a especificação das células da série vermelha, das hemácias. Ela vai fazer o diagnóstico diferencial e o segmento das anemias. É claro que o eritograma, ele também me dá outras informações, mas para nós, dentro da odontologia, o mais importante num pré-operatório é a gente avaliar
as anemias. Tá? Ele vai ser importante em casos de sangramento, de falência medular ou de carência nutritiva do paciente. Então, o primeiro dado que a gente tem no hemograma, na série vermelha, vai ser a contagem de hemácias. Depois, vai ter a dosagem de hemoglobina e o hematócrito. Esses três dados, eles vão começar, vão constar da parte inicial desse hemograma. Depois disso, eu vou ter uma diferenciação, ou seja, alguns dados a mais, que são o RDW, o VCM, o HCM e o CHCM. Esses quatro, nós vamos ver depois, que eles só me servem para diferenciar, por exemplo, qual tipo de anemia esse paciente tem. A anemia será diagnosticada com os três primeiros valores, ou seja, da contagem de hemácias, a dosagem dessas hemácias e do hematócrito. Então, vamos pensar na contagem de hemácias. A contagem de hemácias, o valor dela normal varia entre 4 a 6,5 milhões por milímetro cúbico, ou seja, nós estamos contando células, tá? Então, ela vem sempre em milímetros cúbicos. A dosagem de hemoglobina, ela já ela é dada em grama, ou seja, é quantidade de hemoglobina por decilitro. Então, ela varia de 12 a 18 gramas por decilitro. E elas formam essa parte inicial do nosso eritograma ou da nossa série vermelha. Na sequência, eu tenho o hematócrito. O hematócrito, ele é por porcentagem. Como assim porcentagem? Quando nós coletamos o sangue e colocamos ele nesse tubinho, né, eu vou ter, depois de centrifugado, a porcentagem de hemácias, a porcentagem de plaquetas, que aqui está em verde, e a porcentagem de leucócitos junto, tá? E a porcentagem de plasma. Ou seja, água, minerais, hormônios, proteínas, glicose dentro desse sangue. Essa porcentagem de plaquetas, de hemácias, desculpa, é que vai me dar o eritrócito. Então, quando eu olho o eritrócito, esse dado, por exemplo, nesse exame de 41,40, é 41,40% do sangue total. Ou seja, eliminando os leucócitos, as plaquetas e o plasma, eu tenho 41,4% de hematócrito. Tá? Então, é esse o dado que ele nos dá. Então, aqui mostrando, o sangue é coletado, centrifugado, e aí se vê a porcentagem dele em relação ao sangue total. Então, tá. Então, com o eritograma, com essa série vermelha, associando a hemoglobina e o hematócrito, eu vou ter, com os dois baixos, a presença de anemia. Né? Com os dois altos, a presença de eritrocitose, que é uma poliglobulia, ou seja, eu tenho o que na anemia eu tenho em falta, na poliglobulia eu tenho em excesso. Né? Então, a anemia seria o quê? A diminuição do número de glóbulos vermelhos circulantes, com uma diminuição da concentração de hemoglobina e uma redução do hematócrito. Tá? Isso pode acontecer ou por uma perda excessiva de sangue. Então, todo paciente que tem uma hemorragia, se eu faço um exame laboratorial, ele vai ter a aparência de uma anemia. Né? Isso pode ocorrer por diminuição da produção ou do aumento de glóbulos vermelhos, que são a anemia como doença verdadeira. Tá? A poliglobulia é o inverso, é o aumento persistente no número total de glóbulos vermelhos no organismo. Então, por exemplo, se eu tenho um superior a 6,5 milhões por milímetro cúbico, isso vai acontecer, por exemplo, como a gente citou, nas grandes altitudes, né, onde você precisa de mais oxigênio. Então, basicamente, quando eu vou operar um paciente e eu verifico que esse paciente ele tem uma anemia, ele tem uma diminuição de hematócritos e de hemoglobina, eu sei que esse paciente tem um carreamento pior de oxigênio, que é um dos dados importantes que eu preciso para abastecer o cérebro durante a minha cirurgia. E por isso, existe um perigo em operar pacientes com anemia, pela dificuldade que eles têm de oxigenação.
Tá? E aí, no nosso eritograma, na nossa série vermelha, como eu falei embaixo, a gente vai separar o RDW, o VCM, o HCM e o CHCM. Todos eles vão determinar o tipo de anemia que eu tenho. Então, dependendo se é o RDW, por exemplo, que vai estar alterado numa anemia falciforme, ou o VCM, que vai estar alterado numa outra categoria de anemia, isso vai ser uma informação mais importante para o médico do que para nós. O nosso é a gente conseguir identificar que com hemácias baixas, baixa hemoglobina e baixo hematócrito, eu vou ter pacientes, então, com uma contraindicação de cirurgia por ter anemia. Além disso, eu sei que, como a gente falou, a perda de sangue, ela vai gerar um quadro no exame laboratorial semelhante a uma anemia. Isso pode ocorrer por lesões do trato gastrointestinal, como úlceras pépticas, pólipos no cólon, ou hemorragias pós-operatórias, como, por exemplo, um terceiro molar que sangra. Né? Esse paciente pode ter uma caracterização de um estado anêmico. Também essa anemia ela vai poder ocorrer por diminuição da produção de glóbulos vermelhos, que é o que acontece na deficiência de ferro, na deficiência de ácido fólico, na deficiência de vitamina B12, na produção de eritropoetina, na quinidina, uso de quinidina, penicilina, sulfa, álcool. Todas essas são situações onde o uso abusivo dessas drogas vai gerar uma diminuição na produção de glóbulos vermelhos e, consequentemente, uma anemia. Eu também posso ter, como a gente falou, o aumento da destruição de glóbulos vermelhos, ou seja, não é que a fabricação deles está com problema, mas sim eles estão sendo destruídos com mais rapidez. Isso vai acontecer, por exemplo, em desordens da síntese da hemoglobina, como é a talassemia e a anemia falciforme. Algumas deficiências de enzimas, que são produtoras e também geram a destruição dessas células. Na hemólise, mediada por anticorpos, no hiperesplenismo, né, que é aquele aumento do fígado. Então, são todas alterações que vão levar a um quadro de anemia e podem vir a contraindicar um procedimento cirúrgico. Tá? Então, basicamente, a gente lida com 3 tipos de anemia. As anemias elas podem ser hipocrômicas microcíticas, elas podem ser anemias normocrômicas mornocíticas e elas podem ser anemias macrocíticas. Então, o que isso me diz? A anemia hipocrômica, eu tenho uma célula vermelha que é um pouquinho menos vermelha, ela chega a ser rosada, normalmente por perda de hemoglobina. E microcítica, essa célula tem um tamanho reduzido. Então, essa hemácia ela está num tamanho alterado para menos. Nas anemias normocrômicas normocíticas, eu tenho uma hemácia de tamanho normal e coloração normal, mas numa quantidade alterada. E nas anemias macrocíticas, eu tenho hemácias em tamanho aumentado. Quando que eu tenho anemias hipocrômicas microcíticas? Na anemia ferropriva, na talassemia, na sideroblástica, na anemia sideroblástica e nas doenças crônicas, em alguns tipos de doenças crônicas do sangue. Tá? As anemias normocíticas, normocrômicas, a gente encontra no mieloma múltiplo, em algumas doenças crônicas, na anemia hemolítica e na hemorragia aguda. Né? Então, aquele paciente que tem diminuição de hemácia porque está sangrando, o que normalmente é o que acontece na nossa área, elas são anemias, são hemácias normais, elas só estão em menor quantidade. Nas anemias macrocíticas, isso vai acontecer na anemia megaloblástica, no hipotireoidismo, no alcoolismo e nas mielodisplasias. Quais são os sinais clínicos que a gente vai conseguir observar nesses pacientes anêmicos? A anemia, ela pode ser assintomática, sendo descoberta em exames de rotina, se ela não for grave,
né? Quando essa anemia se torna um pouquinho mais grave, você vai ter um paciente que vai se queixar de fraqueza, de cansaço, tonteira, dispneia de esforço, que é essa dificuldade respiratória quando de uma atividade física, palidez da pele, do leito ungueal, né, dos dedos, também das pálpebras, da parte interna das pálpebras, glossite atrófica, que é aquela língua onde você não enxerga as papilas, né? Então você some a papila. Naquelite angular, no ângulo dos lábios, como a gente vê aqui nesse caso, né? E na linha de chumbo, que é essa coloração que pode aparecer na gengiva inserida. Então, todos esses são sinais que podem nos sugerir que esse paciente está com uma anemia. E como é que eu vou confirmar isso? Através da avaliação das células vermelhas nos exames laboratoriais. Que cuidados eu devo ter com o paciente anêmico? Então, como a gente falou, ele tem um maior risco de sangramento. Tá? Então, esse paciente, em geral, procedimentos cirúrgicos vão estar contraindicados até que ele consiga tratar essa anemia. Eu vou ter que botar suplementação de oxigênio em anemia grave. Por quê? Porque esse paciente não carreia oxigênio como deveria. A mesma coisa em relação ao oxigênio vai acontecer se, por exemplo, eu quisesse sedar esse paciente. A gente sabe que a maior parte dos barbitúricos que são usados para sedação, eles já geram uma certa depressão respiratória. Se esse paciente já tem uma anemia, eu ainda deprimo mais a condição de acesso ao oxigênio desse paciente. E a maioria dos pacientes anêmicos, se submetidos a procedimentos cirúrgicos, devem estar sob profilaxia antibiótica. Então, aqui mostrando exatamente uma revisão, né, sistemática sobre o uso de profilaxia antibiótica em pacientes com anemia, né, mostrando a necessidade da gente estar sempre operando pacientes com graus leves de anemia, porque o grave não vai ser operado, mas com graus leves de anemia com antibiótico terapia. Saindo das células vermelhas, a gente vai passar para a série branca, né, o leucograma. O leucograma, ele vai vir um número total de leucócitos. E depois, esses leucócitos vão sendo separados nos seus diversos tipos, que são os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e os monócitos. Então, o aumento do número total de leucócitos, normalmente, ela vai ocorrer pela elevação dos neutrófilos. Neste caso, ou seja, meu número total de leucócitos, de células brancas, aumentou, ele aumentou. E ele aumentou. Por que meus neutrófilos aumentaram? Isso significa que eu estou diante de um quadro infeccioso bacteriano. Isso é extremamente importante, gente, para a gente conseguir avaliar o grau de severidade de uma infecção. Visto que as infecções odontogênicas, né, aquelas que são relacionadas com a nossa área da odontologia, elas são basicamente de 3 tipos. Elas podem estar sendo ocasionadas por necrose pulpar, elas podem estar sendo ocasionadas por doença periodontal ou elas podem vir de uma pericoronarite, tá? Nesses 3 casos, nesses 3 tipos de infecções bacterianas, a gente pode ter uma severidade menor ou uma severidade maior. E uma das formas de eu avaliar isso é através do exame laboratorial. Por exemplo, você tem casos de pacientes que têm necrose pulpar, se forma uma fístula na vestibular, e esse paciente fica com essa fístula durante meses, sem problema nenhum. Enquanto eu tenho pacientes que têm a mesma necrose pulpar, e aquilo se transforma numa celulite, dali num grande abscesso, isso vai para a área sistêmica e o paciente morre de uma septicemia. Todos dois, a causa é a mesma, que é a necrose pulpar. Então, como é que eu vou avaliar se um paciente
é um risco leve ou um risco grave dentro de uma infecção, né? Para isso, eu tenho uma formulazinha, que é uma fórmula onde eu avalio a quantidade de bactérias relacionada à virulência, né, dividido pela resistência do hospedeiro. O que significa isso? Então, eu pego o meu paciente que chegou, por exemplo, com uma necrose pulpar e com um quadro de infecção, e eu vou avaliar a anamnese dele e ver, poxa, é um paciente saudável? Ótimo. Não, é um paciente que tem alguma deficiência imunológica ou é diabético, tem algum problema sistêmico, ele tem menor capacidade de se defender. Então, isso já põe um pé atrás, que essa infecção pode ser um pouquinho mais grave. E aí eu vou pedir o exame laboratorial desse paciente. Quando eu olho o exame laboratorial, eu vejo um grande aumento de bactérias. Quando eu vejo esse grande aumento de bactérias, e como é que eu vejo isso? Através do aumento, principalmente dos neutrófilos, eu vou relacionar isso a um quadro infeccioso mais grave. Tá? Então, um quadro infeccioso com elevação no número total de leucócitos e elevação de neutrófilos, associado a um paciente com um problema sistêmico, diabético ou imunossuprimido, eu vou ter uma infecção que é melhor encaminhar esse paciente para nível hospitalar, para usar medicamento intravenoso. Enquanto que um paciente com uma mesma infecção, vinda da necrose pulpar, mas saudável, e sem alteração no exame laboratorial, eu posso, por exemplo, remover a causa, por exemplo, fazer o canal desse dente e entrar com um antibiótico via oral e mandar esse paciente para casa. Então, nesse momento, o exame laboratorial vai fazer muita diferença para o diagnóstico de vocês. Então, vamos pensar nos neutrófilos, já que são eles que vão me identificar a infecção bacteriana, né? Então, normalmente, os leucócitos, os neutrófilos estão diminuídos nas infecções virais, no uso abusivo de drogas, em pacientes com radiação, que sofreram radiação, e pacientes que fazem diálise. Tá? Então, o número normal de neutrófilos varia aí de 1.800 a 6.800. Eles são uma grande das nossas células brancas. Os neutrófilos, eles vêm separados por tipo, isso é interessante. Então, eu tenho, por exemplo, mielócitos, bastonetes, segmentados, tá? São todos tipos de neutrófilos. Então, quando vocês ouvirem esses nomes, por exemplo, como bastonetes ou segmentados, a gente sabe que isso são tipos de neutrófilos, tá? E eles vão estar aumentados quando? Na infecção bacteriana, eles estão aumentados, assim como em alguns casos de leucemia. Então, a neutrofilia, ela pode, além da infecção bacteriana, ter outras causas, né? Após trauma, eles estão aumentados, porque eles fazem parte da defesa do organismo ao trauma. Isso significa que num pós-operatório imediato, por exemplo, de uma cirurgia ortognática, todo paciente parece que tem uma infecção. Por quê? Porque o corpo está reagindo contra ela e ele vai reagir produzindo neutrófilos. Necroses teciduais extensas, como acontecem nas queimaduras, por exemplo. Então, se eu pego e faço um exame laboratorial num queimado, também vai me dar a impressão de que ele tem uma infecção bacteriana, porque os neutrófilos vão estar aumentados. E nos nossos processos infecciosos. Quando nós temos processos infecciosos, a gente deve, então, lá no nosso caso da necrose pulpar ou da doença periodontal, avaliar qual o tipo de neutrófilo que está aumentado. Então, por exemplo, se eu tenho bastonetes aumentados, isso significa que são células jovens. É diferente de eu ter segmentados aumentados, que são células mais antigas. Quanto mais jovens são as células aumentadas, mais grave, mais aguda é a minha infecção. Então, a partir do tipo de neutrófilo que está aumentado, eu vou ter uma infecção mais grave ou menos grave. Vindo das células mais jovens, como são os mielócitos, como são os bastonetes, até as mais antigas, que é o caso dos segmentados. Todos eles são neutrófilos.
Tá? Na infecção bacteriana, eu vou ter sempre neutrófilos aumentados. O que vai variar é qual tipo de neutrófilo. Então, se os neutrófilos que eu tenho aumentados são jovens, como os mielócitos, como os bastonetes, eu chamo isso de um desvio à esquerda no meu exame laboratorial. Então, o exame laboratorial com desvio à esquerda me indica uma infecção aguda, uma infecção mais grave com a qual eu devo me preocupar um pouquinho mais. Tá? Então, o que a gente vai perceber? Que na nossa primeira linha de defesa em relação às infecções, eu vou ter, chegando nessa região, macrófagos teciduais, que vão tentar fagocitar os micro-organismos. Minha segunda linha de defesa vai ser a invasão no local da infecção por neutrófilos, e por isso eles são os primeiros a estarem aumentados nessa infecção. E a minha terceira linha de defesa vai ser o estímulo da medula óssea em produzir células. E aí vão ser o quê? Granulócitos, que são os leucócitos, os linfócitos, por exemplo, que são células mais antigas que vão chegar numa infecção que já está numa fase crônica e não numa infecção aguda. Então, o que é o desvio à esquerda, como a gente tinha falado? Significa que o meu aumento se localiza à esquerda. Como é que funciona isso? Quando eu boto as células em ordem crescente de maturação, eu vou ter lá os blastos, depois os mieloblastos, depois os promieloblastos, os mielócitos, os metamielócitos, os bastonetes e os segmentados. Tá? Então, isso é uma maturação de células que começa na esquerda e caminha para a direita. Quando o número de células que eu tenho aumentadas, elas estão no início, ou seja, elas são células menos maduras, eu vou ter uma infecção que com desvio à esquerda, ou seja, uma infecção mais grave, onde as células não tiveram tempo de maturar para chegar no local onde elas são necessárias. Essa infecção ela é mais agressiva do que uma infecção onde eu vou encontrar segmentados ou onde eu vou encontrar, por exemplo, linfócitos, né? Que são infecções mais crônicas, onde as células tiveram tempo de se maturar para chegar lá. Então, quando a gente olha aqui um leucograma, ou seja, a série vermelha, ele vai ter o total, que são os leucócitos, que a gente viu, que vão lá variar aí de 4.500 a 10.000, aqui está 5 a 10.000. Sempre que vocês tiverem esses valores referenciais nos exames laboratoriais, sigam, porque às vezes o método usado por aquele laboratório causa uma pequena variação, então quando o laboratório põe os valores referenciais, ele já está considerando o método que ele está empregando, então a gente deve seguir. Por isso que quando a gente também usa exames laboratoriais como controle, ou seja, eu vou comparar vários exames laboratoriais, o ideal é que esse paciente faça esses exames no mesmo local, para que os padrões sejam os mesmos. Então, quando a gente pega lá o total de leucócitos, eu vou ter ele dividido, aqui no caso, blastos, mieloblastos, promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonetes, segmentados. Todos esses são tipos de neutrófilos. Tá? Depois eu vou ter os eosinófilos, os basófilos, esse grupo que é formado por neutrófilos, eosinófilos e basófilos, são todas granulócitos, ou seja, eles têm grânulos no seu citoplasma e mais de um núcleo. E depois eu vou ter os linfócitos e os monócitos, que são a minha terceira linha de defesa, que são todos agranulócitos, ou seja, eles não têm grânulos no seu citoplasma e têm núcleos únicos. Tá? E esse grupo vai formar o meu leucograma e é como eu vou avaliar, então, a presença ou ausência, por exemplo, de uma infecção odontogênica. Agora, eu já sei que quem aumenta na infecção bacteriana são neutrófilos. Né? E esses neutrófilos podem ser, eu posso ter aumento dos mais jovens numa infecção aguda, que é o meu desvio à esquerda, ou posso ter um aumento nos neutrófilos mais maduros, que vai me indicar uma infecção crônica.
Já então, saindo dos neutrófilos, eu tenho os eosinófilos. Os eosinófilos, eles podem estar aumentados, que é a eosinopenia, ou aumentados, que é a eosinofilia. A eosinopenia, ou seja, a diminuição dos eosinófilos, vai acontecer nos usos prolongados de esteroides, em algumas infecções, no trauma e nas queimaduras. Se vocês repararem, os eosinófilos estão diminuídos na maior parte das situações onde os neutrófilos estão aumentados, tá? Que é a infecção, trauma e queimadura. Tá? A eosinofilia, que é o aumento dos eosinófilos, ela vai ocorrer muito nas infecções por parasitas. Em alguns processos alérgicos, a gente viu que o eosinófilo ele tem um papel nas alergias, na asma, que não deixa, de certa forma, de ser um processo alérgico, e há alguns casos de pacientes com doenças malignas. Na sequência, nós temos os basófilos. Os basófilos podem estar diminuídos, que são as basopenias, ou eles podem estar aumentados, que é a basofilia. Os basófilos diminuídos, que é a basopenia, eles podem ocorrer na febre reumática, na pneumonia, no uso de esteroides e na tireotoxicose, ou seja, em algumas alterações de tireoide. Os basófilos vão estar aumentados em processos alérgicos, assim como os eosinófilos, eles vão ter um papel na alergia e algumas inflamações crônicas, não é infecção, é inflamação. Em algumas inflamações crônicas. Tá? Já os linfócitos, como a gente viu, o linfócito é a terceira linha de defesa do nosso organismo. Depois dos macrófagos, depois dos neutrófilos, a gente vai chegar nos linfócitos. E eu posso ter esses linfócitos reduzidos, e eu tenho linfopenia, ou eles podem estar aumentados, e eu tenho a linfocitose. Na linfopenia, ela vai ocorrer no caso de trauma, de queimaduras, no uso prolongado de esteroides e no HIV. A linfocitose, que é o aumento dos linfócitos, vai ocorrer nas infecções virais, na mononucleose, na tuberculose e vai aparecer também em pacientes transplantados. Os monócitos, que é o meu segundo tipo de agranulócito junto com os linfócitos, eu vou ter eles diminuídos na aplasia de medula óssea, então pacientes que têm alguma doença de medula óssea, e eles vão estar aumentados tanto nas infecções virais e bacterianas, como na tuberculose. Então, falamos das células vermelhas, falamos das células brancas, vamos falar um pouquinho agora das plaquetas. As plaquetas no hemograma, sempre vem no hemograma, você não precisa pedir ela à parte, ela vai estar sempre presente. Ela é uma contagem, ou seja, ela é quantitativa, tá? E eu posso ter a diminuição das plaquetas, que eu chamo de trombocitopenia, ou eu posso ter aumento da plaqueta, que eu chamo de trombocitose. As trombocitopenias, ou seja, a diminuição de plaquetas, ela vai ocorrer em todas as doenças mieloproliferativas, como na trombocitopenia essencial, na leucemia mieloide crônica. Ela vai ocorrer também em doenças inflamatórias, como é o caso da febre reumática, da colite ulcerativa. Ela vai também ocorrer em doenças malignas, como carcinomas e linfomas. Tá? Já a trombocitopenia, ela vai ocorrer em algumas doenças, como a síndrome de Wiskott-Aldrich e de Fanconi, que são doenças hereditárias, e algumas doenças adquiridas, que são mais comuns, como as púrpuras trombocitopênicas idiopáticas, como as anemias aplásicas e megaloblásticas, em coagulopatias de consumo e medicamentosa. O que são coagulopatias de consumo? Por exemplo, a de pacientes alcoólatras, né, pelo consumo de álcool, e algumas coagulopatias causadas por medicamentos. Todas elas vão ter contagem de plaquetas aumentadas.
Tá? Um outro exemplo de situação onde eu tenho trombocitopenia, que é comum no nosso estado, é na dengue, por exemplo. Ela causa uma trombocitopenia. Como vimos, a contagem de plaquetas, então, ela é quantitativa, ela não avalia função de plaquetas, apenas o número, né? Ela vai me dar, quando diminuída, um aumento no risco de sangramento durante um procedimento cirúrgico, e aí a transfusão ou não de plaquetas vai ser avaliada como necessária no pré-operatório, o emprego ou não, ela também vai, a contagem de plaquetas vai me dar um norte, poxa, se ele tem pouca plaqueta, eu vou usar método de hemostasia local, como é o caso do Hemospon ou de cera para osso, de hemostáticos locais, que eu posso estar abrindo mão. E, em alguns casos, dependendo do número de plaquetas, eu devo suspender o procedimento cirúrgico. Então, a gente sabe que valores inferiores a 80 mil plaquetas por milímetro cúbico, você não pode operar esse paciente, então é contraindicado operar, independente de qualquer coisa. O número de 250, 150 mil plaquetas é o normal, né? Agora, um paciente com 100 mil plaquetas, por exemplo, ele vai poder operar? Pode, desde que a gente veja a necessidade de transfusão e use hemostáticos locais. Né? Então, abaixo de 80 mil, ele não vai operar de jeito nenhum. Entre o normal e 80 mil, eu tenho que ver com o médico e a gente vai avaliar a necessidade ou não de transfusão de plaquetas e de hemostasia local. Então, como que a gente vai avaliar as alterações da coagulação do sangue? A gente viu que as plaquetas vão contar a quantidade de plaquetas, mas que eu tenho exames que fazem parte do coagulograma, como o tempo de sangramento, o TTP e o TP, né? Que são exames que vão me dar e avaliar algumas situações. Então, as alterações de coagulação mais comuns que a gente vai encontrar nos nossos pacientes em busca de tratamento odontológico vão ser, distúrbios hemorrágicos hereditários, né? Como é o caso, por exemplo, da hemofilia ou do von Willebrand, hepatopatias. Então, como acontecem, por exemplo, com o paciente alcoólatra, ou o paciente que tem uma cirrose hepática, algum tipo de hepatite, né? Vão ser pacientes que terão alterações de coagulação por hepatopatias. A gente sabe que a maior parte dos fatores de coagulação é fabricada no fígado, e qualquer alteração no fígado vai gerar, então, alteração da coagulação. E eu tenho os pacientes em tratamento com anticoagulante oral. Então, que podem ser dois tipos, ou podem ser antiagregantes plaquetários, como é o caso do AS ou do clopidogrel, ou podem ser anticoagulantes. Os anticoagulantes, por exemplo, como o Varfarin e o Marevan. São duas situações diferentes. Então, entre os distúrbios hereditários do sangue, e eu vou ter, por exemplo, a hemofilia A, que é o fator 8, a ausência do fator 8, e a hemofilia B, que é a ausência do fator 9. Essas duas, elas têm 3 graus, ela pode ser uma hemofilia leve, moderada ou grave. A determinação desses graus é importante para que a gente possa saber como proceder com esse paciente. Além das hemofilias, eu tenho entre as doenças hemorrágicas hereditárias, a doença de von Willebrand, que é a deficiência do fator de von Willebrand, que é importante na fabricação do fator 8. Então, todo paciente com von Willebrand, ele tem uma ausência do fator de von Willebrand. Essa ausência do fator vai fazer com que ele tenha uma deficiência de fator 8 e também uma deficiência na função das plaquetas, não na quantidade, mas na função delas. Um outro distúrbio hemorrágico hereditário é a síndrome de Bernard-Soulier, que é a deficiência de uma glicoproteína, importante na fabricação dos fatores. Nas hemofilias, nós vamos reparar que pacientes hemofílicos, em geral, eles vão ter petequias, equimoses, por terem maior número de sangramentos, hemartroses, ou seja, sangue nas articulações, sangramentos na cavidade oral, como se fossem pequenas áreas de gengivite, elevado grau de risco de hemorragia nas nossas cirurgias. Nas hepatopatias, como a gente falou, o fígado é o principal órgão de estoque da vitamina K. A vitamina K
ela é importante para a fabricação de vários fatores da coagulação, como fator 2, fator 7, fator 9, fator 10, né? E toda vez que eu tenho, então, problemas no fígado, eu vou ter a ausência ou a redução considerável desses fatores de coagulação. Os usos de anticoagulante oral, como a gente viu, eu tenho algumas drogas que são antagonistas da vitamina K, que vão atuar, então, nos fatores dependentes da vitamina K, que são o 2, o 7, o 9 e o 10. E são indicadas quando? Pacientes, por exemplo, que têm válvulas cardíacas usam esses anticoagulantes. Pacientes com marca-passo usam anticoagulantes. Pacientes com risco de trombose venosa profunda. Né? Alguns pacientes que já tiveram AVC e têm risco de recorrência, então para evitar uma recidiva, eles usam esses anticoagulantes. Os exames laboratoriais, então, que são responsáveis pela avaliação dessa coagulação, são o tempo de sangramento, o tempo de protrombina e o tempo de tombroplastina parcial ativada. O tempo de sangramento, ele vai avaliar a função das plaquetas. Lembra que a contagem de plaquetas já foi avaliada anteriormente, na contagem de plaquetas. E eu vou avaliar a função no tempo de sangramento. O TP é o tempo de protrombina, ele avalia os fatores extrínsecos da coagulação. Então, ela normalmente, por exemplo, está alterada no uso de anticoagulantes ou de medicações antiagregantes plaquetárias também, né? O TTPA é o tempo de protrombina parcial ativada. Ele avalia a função intrínseca da coagulação, todos os fatores intrínsecos. E ele vai estar alterado quando? Normalmente nos fatores hereditários da coagulação, como na hemofilia, no von Willebrand ou no Bernard-Solier. Então, o tempo de sangramento, como a gente viu, é uma avaliação qualitativa das plaquetas. A gente vê função. Ela avalia o defeito na interação da plaqueta com o vaso. Né? Normalmente, pacientes com tempo de sangramento alterado, a gente vai ter que usar método de hemostasia local e os valores de referência do tempo de sangramento variam de 1 a 3 minutos. Se eles estiverem aumentados, eu vou ter algum problema. Então, eu tenho tempo de sangramento alterado em pacientes com uso de agregantes plaquetários, como é o caso do clopidogrel e do AS. Eu vou ter ele alterado na doença de von Willebrand, porque se vocês lembram, eu falei que a função das plaquetas está alterada na doença de von Willebrand, assim como na síndrome de Bernard-Solier. O TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, ela avalia a via, como a gente disse, a via intrínseca da coagulação. Então, avaliam fatores como o 2, o 5, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. É o tempo, então, que o plasma leva para coagular após a mistura com o tubinho, né? Os valores de referência, eles vão de 25 a 40 segundos. Se aumentados, eu vou ter alguma alteração. A maioria das hepatopatias vai levar a um aumento do TTPA. Como a gente disse, todos os hereditários, como as hemofilias e as doenças de von Willebrand. Já o TP, ele é extremamente importante para a gente para avaliar a via extrínseca da coagulação. Ele avalia os fatores 1, 2, 5, 7 e 10. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que tem fatores repetidos nesse slide que estavam no anterior do TTPA. Por quê? Porque não só eu tenho a via intrínseca, eu tenho a via extrínseca e eu tenho a via comum. Essa via comum vai estar alterada tanto no TTPA como no TP. Então, todos os fatores da via comum da coagulação alteram nos dois exames. Aqueles da via intrínseca alteram o TTPA e da via extrínseca altera o TP. Tá? Os valores de referência, eles vão até 13,1 segundos, mais do que isso ele está alterado. Ele vai estar alterado, o TP, em todas as hepatopatias, ou seja, hepatite,
na cirrose hepática, né? Então qualquer tipo de problema na deficiência de vitamina K, então qualquer tipo de problema no fígado, eles vão estar alterados. No uso de anticoagulantes orais, eles vão estar alterados. E esse exame, ele é extremamente importante para nós quando você vai tratar ou operar pacientes que tomam anticoagulantes orais, como o Varfarin ou o Marevan. Então, pacientes alguns cardiopatas, alguns pacientes que já tiveram infarto, alguns pacientes que já tiveram AVC, eles vão estar fazendo uso de medicações anticoagulantes para que possam prevenir essas doenças, né? Quando eles fazem isso, o médico, ele controla a anticoagulação desse paciente. E ele controla a anticoagulação pedindo tempo de protrombina. Junto com o tempo de protrombina, vai vir o INR, que é esse dado aqui embaixo. Esse INR vem sem você solicitar, toda vez que você pedir o TP, ele vem. O normal é um INR de 0,9 a 1,3. Tá? E quanto maior esse INR, mais anticoagulado esse paciente está. Então, por exemplo, um médico tem um paciente que teve um AVC. Ele não quer, esse AVC ocorreu por uma trombose, digamos, né? Então, por um trombo, né? Então, ele vai entrar com um Varfarin, por exemplo, e vai controlar se ele está conseguindo anticoagular esse paciente através do aumento do INR. Então, o INR num paciente desses, ele vai estar lá para 3,5, 4. Às vezes pode chegar até 6. Tá? Isso significa o quê? Que esse paciente está anticoagulado. Então, quando nós vamos operar um paciente, por exemplo, para fazer uma extração, esse paciente toma um anticoagulante oral, eu peço o TP desse paciente, esse TP vai vir aumentado e eu vou olhar o INR. Então, hoje, pacientes com mais de 2,5 de INR é contraindicado fazer qualquer cirurgia oral. Tá? Isso significa que esse paciente vai ter uma hemorragia no pós-operatório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que entrar em contato com o médico desse paciente e avaliar junto com o médico o risco dele ter uma recidiva de AVC comparado com a redução desse medicamento para que esse NR esteja pelo menos abaixo de 2,5, como é que a gente consegue chegar num acordo que seja seguro para o paciente, para ele não ter um AVC, mas que esteja também seguro para ele não ter uma hemorragia. Então, esse INR vai ser, então, balanceado de forma que a gente possa, então, operar essa pessoa. Tá? Então, isso é extremamente importante. Então, o que a gente precisa entender? Uma anamnese adequada para que eu entenda que esse paciente, por exemplo, tem sinais e sintomas de anemia, ou que ele tem sinais e sintomas de uma infecção que vão me pedir que eu vou ter que avaliar um leucograma, ou que ele está tomando alguma medicação que me possa causar uma coagulopatia. Né? A partir dessa anamnese, eu solicitar os exames laboratoriais, sabendo avaliar esses exames, para que eu veja, por exemplo, no caso, confirme uma anemia, ou eu consiga avaliar a gravidade de uma infecção no leucograma, ou que eu consiga no coagulograma avaliar se esse paciente está apto ou não está apto para ser operado. Tá? E a partir daí, então, a gente consegue fazer uma abordagem adequada dos pacientes com comprometimento sistêmico, seja ele anemia, infecção ou algum tipo de coagulopatia. Tá? É uma visão geral dos exames laboratoriais. É claro que um exame laboratorial ele pode trazer muito mais informação, mas essas são as principais para o nosso uso no dia a dia, né, de consultório. Então, agradeço a atenção de vocês.